Olá, gente. Nosso muito boa tarde a todos vocês, né? Aqueles que irão nos acompanhar nesse momento, mas também aqueles, né, que irão nos acompanhar em outros momentos, né? Muito grato em cooperar com os trabalhos desta casa através da internet, né? Já que presencialmente o Centro Espírita Irmã Sheila se encontra de recesso. Aí a gente recebeu esse convite, né, essa singela responsabilidade de conduzir as nossas reflexões dessa tarde. Né? E aí a temática escolhida é uma fala de Paulo de Tarso, né, onde ele vai falar ali sobre a importância e a necessidade da gratidão. É uma fala que está em uma, né, das suas epístolas, em uma das suas cartas, a primeira carta que ele dirige aos Tessalonicenses, onde ele fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É uma fala de Paulo que está lá, e onde a gente vai aí trazer algumas reflexões para vocês sobre essa temática. Antes da gente começar, a gente vai fazer uma prece, iniciar uma prece de harmonização, para que, né, a partir dessa prece a gente possa ali trazer algumas reflexões sobre esta temática para vocês. Então, vamos aí em comunhão de pensamentos, fechar os nossos olhos e vamos render graças ao nosso querido Mestre Jesus e a tantos espíritos amigos, como nosso querido Paulo de Tarso, né, que sempre nos sugerem reflexões, que sempre nos sugerem temáticas para que a gente possa aprender mais sobre a vida, que a gente possa a cada dia mais, né, entender de forma mais profunda sobre tudo o que nos acontece, né, sejam as alegrias como também os desafios e as aflições, para que assim possamos, né, de forma profunda compreender o propósito do Pai com cada um de nós. Graças te damos, Mestre querido, pela tua misericórdia, pela tua confiança e pelo teu carinho e paciência por cada um de nós que seguimos nessa trajetória de aprendizado, que seguimos nessa trajetória de amadurecimento espiritual, amadurecimento emocional e conquistas de tantas virtudes que são necessárias a cada um de nós. Nos abençoa, nos ilumina, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, após essa nossa prece inicial, a gente, né, agradece aí os amigos que estão chegando. Né, como eu falei no início para vocês, né, a nossa reflexão dessa tarde vai girar em torno, além de uma fala de Paulo, que está na primeira carta aos Tessalonicenses. Né? Então ele vai falar: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí quando a gente vai ler, né, esse trecho, pelo menos esse item 5 da carta, né, a gente vai compreender onde, né, essa fala de Paulo ela se posiciona. Então ele começa fazendo ali uma recomendação a nós sobre a importância de nós compreendermos o propósito de Deus para conosco. Né? Então ele diz ali: olha, a partir desse entendimento, né, do propósito de Deus para conosco, desse entendimento de onde nós nos encontramos, o porquê, né, que aquelas situações muitas vezes, né, acontecem conosco, a gente vai começando a compreender que existe algo, né, para além daquele presente, algo para além daquele momento, daquela situação que a gente está vivenciando. E aí, Paulo nessa carta vai elencar, né, 2 propósitos principais que Deus tem para conosco, né, que aí ele resume em uma palavra, mas que tem uma profundidade muito grande, que a própria doutrina espírita nos traz explicações a respeito. Paulo vai nos dizer que um dos propósitos de Deus para conosco, né, é o progresso, e o outro é a santificação. Então a gente compreende, né, a partir da doutrina espírita, por exemplo, a existência da imortalidade da alma,
né, esse momento que a gente vive aqui é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, ou como, né, o próprio Paulo faz referência de progresso, de evolução, para que a gente possa aí conquistar, né, o que ele nos fala, ou ele, né, nos aponta como a santificação, que é nós nos tornarmos espíritos puros, nós nos tornarmos anjos. E essa caminhada, né, ou esse processo de aprendizado progressivo, ou a conquista deste progresso, vai se dar a partir de nós, das escolhas que nós vamos, né, fazendo a cada um de nós. Né? E aí ele vai dizer, olha, nesta caminhada, nós vamos nos deparar muitas vezes com o que Paulo faz referência a trevas, né? A trevas, as sombras, né? Ou a gente pode falar sobre, a gente pode traduzir ou pode usar outro termo, aos problemas, às dificuldades, às aflições, os grandes desafios, né? Que, né, como Paulo fala, é um caminho natural, faz parte desse nosso processo. Então, as escolhas que nós vamos fazendo, os desafios e os problemas, eles vão surgindo. Né? E aí requer para nós, e aí é uma recomendação que Paulo fala nessa carta, né? Até ele chegar, ele vai explicando por que é que nós temos esse dever. Né? Então, ele fala, né, de nós rendermos graças, ou de nós louvarmos graças ao Senhor como um dever, como um compromisso nosso. Né? Então ele vai dizer, olha, a necessidade que a gente tenha nessa caminhada, nesse processo nosso, né, de aprendizado, nesse caminho que é um caminho natural, então os problemas eles não vão se criando ao léu, né, esses problemas, essas dificuldades, essas aflições que a gente vive, elas vão se constituindo como uma dinâmica natural da vida. Né? Então os desafios vêm como um despertar, ou os desafios vêm como um processo de construção de novas qualidades, né? A gente ser mais forte, a nossa fé se fortalecer, a gente resistir, como Emmanuel vai falar, né? Na mensagem agradecermos ao Senhor, né? Ele vai falar da dificuldade ou da dor como um exercício para a resistência, ou seja, para o fortalecimento da nossa fé, para a constituição da resiliência, né? Ou seja, para a constituição de qualidades que são importantes a cada um de nós, mas também, né, como uma oportunidade de reflexão, né, ou de meditação em torno daquilo que nos acontece, mas também em torno de tudo aquilo que a gente tem na nossa vida. Então Paulo vai falar sobre a necessidade de vigilância, sobre a necessidade de nós estarmos vigilantes para tudo aquilo que nos acontece e diante dos acontecimentos, como nós nos posicionamos em relação a ele. Né? Então, em relação a eles, para nós estarmos atentos, para nós estarmos vigilantes, e aí ele vai falar, para nós não nos embriagarmos pelas sensações momentâneas. Porque essas sensações momentâneas, elas vão desencadear sentimentos e ações que muitas vezes não condizem com a nossa postura, não condizem com a nossa vivência para que a gente possa, né, chegar a essa santificação. Então muitas vezes a gente está passando, né, por um problema, por uma dificuldade muito grande, né, e às vezes o desânimo, a tristeza, a desesperança aparece, a gente começa a reclamar de tudo, né, na nossa vida, ou às vezes a gente começa a questionar a nossa fé, começa a questionar a existência da providência divina na nossa vida. E aí Paulo vai falar sobre a importância de nós estarmos vigilantes, né, a muitas vezes esses questionamentos, que são questionamentos naturais, mas nós estarmos vigilantes a esses sentimentos que muitas vezes nos deterioram, né? Então ele vai falar como se fosse assim uma deteriorização do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar. Então ele vai falar, olha, estarmos vigilantes àquilo que não nos faz bem, estarmos vigilantes àquilo que muitas vezes, né, deterioram o nosso bem-estar, nos levam ao desequilíbrio, nos levam muitas vezes a agir de forma
irracional. Por isso que ele vai falar sobre a vigilância, de nós estarmos atentos, mas ele vai falar sobre o cuidado dessa sobriedade, né? A palavra que ele fala é sobriedade, ou seja, nós estarmos atentos e a gente agir com racionalidade condizente com a postura que nós devemos ter, né, diante aí desse propósito maior do Pai, ou seja, nós agirmos condizentes com as leis divinas, né? Então ele vai nos fazer referência de que essas aflições, de que esses desafios, de que esses problemas, né, exigem de nós muitas vezes fé, exigem de nós muitas vezes determinação e equilíbrio, né? E quando ele nos fala de sobriedade, né, ele nos fala sobre vigilância, eles vai falar sobre essa importância de nós não mergulharmos e passarmos a vivenciar apenas o problema, apenas a dificuldade, apenas a aflição, mas que a gente possa, diante dessas dificuldades, diante dessas aflições, né, se posicionar, né, e vislumbrar e buscar soluções. Buscar soluções, como Joana de Ângeles nos fala. Se a gente está muito triste, né, que nós possamos buscar ali pensamentos que nos tornam alegres. O próprio Paulo, nessa carta, vai nos fazer recomendação sobre a importância e a necessidade da oração, que é esse contato maior com o Pai, que é esse contato maior, né, com outros espíritos, com outros irmãos que estão na dimensão espiritual, mas também dessa necessidade do contato com o outro, né? Então ele vai falar que a fraternidade e a relação com o outro é um ingrediente especial nessa nossa caminhada que a gente faz aqui. Ele diz que é imprescindível para nós que a gente possa ver o outro, ou possa constituir com o outro uma ponte para o estímulo, uma ponte para a motivação, uma ponte para uma construção conjunta benéfica, ou seja, que nos beneficia a ambos e, consequentemente, beneficia para a construção de um mundo melhor, né? Então, Paulo faz essa referência nessa carta falando, né, a necessidade de nós nos exortarmos ou exaltarmos uns aos outros, ou seja, nós vivenciamos as nossas dificuldades e os nossos desafios, a necessidade que a gente possa se estimular para o melhor, ou para que a gente possa, né, ser aquele ponto de estímulo, aquele ponto de motivação, né, para que o outro possa seguir com a sua caminhada rumo a essa santificação, rumo a esse progresso. Então ele faz referência da fraternidade, da caridade, dessa ação conjunta como sendo um item importante e um item necessário a cada um de nós, né? Então ele vai falar sobre animação, né? Essa exortação, a gente se animar, a gente se estimular, a gente estimular o outro, né? E a gente edificar um com o outro. Então a gente vê o outro também como um grande parceiro que pode caminhar junto conosco ali, né, dadas as mãos. E quando ele nos fala isso, ele vai nos fazer esse alerta da necessidade que a gente tem de caminhar junto com o outro, né? Ou seja, a gente não consegue resolver todos os nossos problemas sozinhos, todos os nossos desafios, todas as nossas dificuldades, muitas vezes, né, diante da nossa ignorância, diante, muitas vezes, do nosso desconhecimento, a necessidade que a gente possa, né, pedir ajuda ao outro, pedir o auxílio do outro, fazer uma parceria junto com o outro, dentro desse processo, nos mais variados, né, setores da nossa vida. Pode ser no trabalho, pode ser na vida afetiva, né, pode ser dentro da família. Então, requer para nós, quando a gente percebe que não tem condições, né, de encontrar a solução dos nossos problemas, a gente pedir auxílio ao outro. Então, muitas vezes a gente, né, tá passando por um problema, né, que requer ajuda de um profissional da área de psicologia, que requer auxílio de um profissional médico. Então, quando ele fala, né, desse auxílio de a gente ir em busca do outro, é de a gente ter essa compreensão de que
nós não somos, nós necessitamos do outro, então a gente não sabe tudo e a gente não pode tudo, né? Esse processo de aprendizado rumo à santificação passa também, né, por essa parceria junto com o outro, andar de mão dadas, né, auxiliar o outro, mas também ser auxiliado. E a gente ter essa humildade, muitas vezes, de reconhecer que a gente precisa de ajuda, de reconhecer que a gente precisa, muitas vezes, do auxílio, da opinião do outro, da contribuição do outro, e a gente está de coração aberto para isso, né? Porque muitas vezes a gente, né, diante da opinião que é diferente da nossa, a gente se magoa, a gente se melindra, né? Diante de um ponto de vista diferente do nosso, muitas vezes a gente, né, se chateia junto com o outro. E requer, gente, que a gente compreenda essa diversidade de opiniões, que a gente compreenda, né, essa diversidade de ações, né, como sendo algo benéfico, né? Então, muitas vezes a gente está junto na casa espírita, trabalhando numa mesma área, e as duas pessoas fazem de forma diferente, porque elas aprenderam de forma diferente, então elas fazem dentro das possibilidades que são possíveis. E muitas vezes a gente não quer que o outro faça da forma que ela compreende que consegue. A gente quer que a pessoa faça, né, muitas vezes, da forma que a gente imagina e deseja. E aí, muitas vezes, né, como Paulo vai falar sobre isso, né, quando ele diz assim, dai graças, né, de a gente perceber todas essas situações como oportunidades para a gente aprender. Né? Então ele vai falar em progredir, em santificar. E o diferente tem esse propósito. Né? O ser diferente da gente tem um propósito de fazer com que a gente, pouco a pouco, vá desenvolvendo as qualidades que são necessárias para nós. E a gente aprende com o diferente, porque a gente vai reconhecendo que aquilo não faz parte de nós. Né? Mas a gente tem, né, que abrir o coração, muitas vezes, para conhecer e para aprender junto com o outro. Né? Essa é a necessidade de a gente ser ponte, de nós não criarmos muros. Então há essa necessidade de que a gente possa, né, constituir essas parcerias junto com os irmãos, por exemplo, na casa espírita, onde a gente possa, né, ao invés de criar conflitos, a gente possa, né, desenvolver ali laços de fraternidade, laços de carinho, né, laços de afetos, que são importantes a cada um de nós nesse processo de santificação e que vai fazer com que em nossos corações se constituam a alegria e o bem-estar, que são características da gratidão. Né? Quando a gente se sente grato, a gente tem um bem-estar, a gente desenvolve um carinho, uma ternura, uma fraternidade por tudo que acontece. Né? A própria Joana de Ângeles vai dizer que a gente compreende a profundidade da gratidão, né? A gente entende a intensidade do amor, ágape que Jesus nos ensinou, quando a gente olha para as nossas inferioridades, quando a gente olha para essas dificuldades, quando a gente olha para esses desafios e a gente passa a amá-los, a gente passa a ter um carinho especial por eles, porque são essas dificuldades que são molas propulsoras para a gente avançar nessa caminhada nossa rumo à santificação. E aí, num momento especial como esse, né, que é um momento de fim de ano, muitos de nós às vezes se desanimam, né, ficam tristes, porque às vezes olham, né, para o ano que passou e ficam imaginando, poxa, eu fiz tão pouco, né, poxa, eu poderia ter feito mais, eu estabeleci metas que eu não consegui cumprir, né, ou então muitas vezes fica temeroso, fica angustiado com 2025, né, um novo ano, imaginando o que nos espera, né, e o que nós, né, diante muitas vezes dos desafios, podemos estabelecer como meta a cada um de nós. Né, e pensar sobre isso, né, pensar sobre esses desafios, pensar sobre essas dificuldades e vê-los, né, como oportunidades, né, é como Emmanuel nos fala, é a gente conservar o nosso coração agradecido a Deus e começar, né, o próprio Emmanuel diz, a gente precisa ver coisas boas em tudo que nos acontece, a gente precisa olhar melhor para as ocorrências e para as coisas, ou ver o lado bom, né, porque o próprio Emmanuel diz, olha, a gente pode ver pelo lado da dificuldade, né, e aí muitas vezes a gente vai ficar sofrendo por estar vivenciando aquela situação,
mas a gente muitas vezes pode ver, né, sobre um outro prisma. A gente pode ver sobre um lado mais otimista e positivo do que o que é que eu posso aprender com essa situação que está acontecendo, né, comigo. Então, precisa de nós, como o próprio Paulo fala, e aqui o Emmanuel faz referência nessa mensagem, né, de nós agradecermos a Deus, de a gente não se afundar em desânimo e de a gente compreender que muitas vezes a provação, o desafio, a aflição é uma alavanca psicológica, sem a qual a gente não conseguiria mudar a situação que a gente está vivenciando, né? Quando o Emmanuel fala sobre sobriedade, ele faz referência a gente se embriagar com as coisas do mundo. E aí muitas vezes Emmanuel fala, olha, vem a prova que essa alavanca psicológica, esse estímulo para que a gente possa parar, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, mas que para que a gente possa assim reconhecer tudo de bom que a gente possui, tudo de bom que a gente recebe, né, mas também que a gente possa, né, aprender com essas situações. Aí Emmanuel traz um exemplo nessa mensagem, né? O exemplo é muito interessante. Ele diz, olha, o bisturi do cirurgião, ele vem para, como ele diz aqui, inquietar-nos a vida, né? Porque o bisturi vai ali e faz um corte em nós, né? Mas ele diz, olha, esse corte tem um propósito de evitar com que muitas vezes aquela doença ela possa aumentar e consequentemente a gente possa morrer, né? Então uma ferramenta que nos fere, mas que é um ferimento que tem um propósito maior, benéfico. Então ele está fazendo essa relação de que muitas vezes a dor daquele momento, para aquele momento, né, muitas vezes nos leva ao desânimo, mas que requer de nós, né, perceber que no porvir ou no futuro nós teremos novas condições ou nós teremos um caminho que vai nos levar à harmonia e que vai ali fazer com que a gente colha frutos benéficos a nós, né? Então muitas vezes a gente olha a dor, a dificuldade ali como sendo algo muito difícil para a gente lidar, mas a gente tem que começar a pensar no porvir, né? Às vezes é um desafio que requer de nós força, que requer de nós fé, né? Lidar com pessoas difíceis, né? Viver as dificuldades e as desarmonias em famílias, mas que nessa conjuntura Paulo, como Emmanuel fala, né, de todos os elementos, de todas as oportunidades que a gente possui, muitas vezes, para aliviar os nossos corações. Porque tem algumas situações, né, que a gente tem ali soluções imediatas, né? A gente consegue, né, pouco a pouco, encontrar soluções, passar pela dificuldade, mas tem outras que não, que assim requer de nós tempo, requer de nós que pouco a pouco a gente amadureça para lidar com aquelas dificuldades, para lidar com as pessoas difíceis, porque à medida que a gente vai amadurecendo, gente, a gente vai mudando o nosso olhar sobre a vida. A gente vai reconhecendo as coisas boas que nos acontecem. Muitas vezes aquilo que nos afetava anteriormente passa a não nos afetar. A gente passa a ter, né, uma postura de pensamento e de sentimento completamente diferente. Então, às vezes, aquele problema, aquela dificuldade, né, como eu falei, não tem uma solução imediata para nós, e aí muitas vezes é aquele momento em que a gente precisa, muitas vezes, meditar, a gente precisa refletir, mas a gente precisa olhar para a vida, né, olhar para tudo que a gente tem, como o Emmanuel fala, né, as dádivas, né, que o Senhor nos concede, né, a cada dia. E aí a gente tem a própria vida, né? Essa oportunidade que a gente tem, né, de viver essa experiência reencarnatória para aquisição aí de novas virtudes, para aquisição de novas qualidades. Existem muitos espíritos no mundo espiritual aguardando ansiosamente essa oportunidade. Então Emmanuel fala, olha, isso já é, né, deve ser para nós, né, já o desenvolvimento de uma alegria. Eu sou um espírito com uma grande oportunidade. Eu sou um dos escolhidos do Senhor. Então, assim, eu tenho que render graças a isso, pela oportunidade de eu estar aqui.
oportunidade de estar com outros espíritos, né? Muitas vezes reajustando situações do passado, né? Que vão fazer com que eu tenha essa oportunidade, ou eu tenha, né, esse êxito no desenvolvimento dessas novas qualidades. Mas ele vai falar, olha, sobre a importância que a gente tem da saúde física, da saúde mental, das alegrias, de nós possuirmos todos os nossos sentidos. Há muitos irmãos que passam por esses desafios, né, de muitas vezes, a partir desses desafios, adquirirem ali novas qualidades e diante dessas novas, né, experiências, das dificuldades, muitas vezes, ali da sua saúde física, da sua saúde mental, mas ele vai dizer, olha, que privilégio é para aqueles que muitas vezes têm um trabalho, tem muitas pessoas que não têm um trabalho, tem muitas pessoas, né, que vivem as suas dificuldades financeiras, a gente ser, né, muito grato, por exemplo, pelo teto que possui, ser muito grato pelo alimento que possui, ser muito grato pelas oportunidades que a gente tem de auxiliar o outro, de acolher o outro, né? Então ele diz, olha, a gente está vivenciando dificuldades, mas a gente tem que ter aquele momento de parar e começar a pensar, né? Quais são as coisas boas que eu tenho na minha vida, né? Para que isso dê um refrigério, para que isso, né, traga alívio para o nosso coração diante daquela dor, diante daquela dificuldade que a gente está vivenciando. E a nós, né, os espíritas, a gente ainda tem uma responsabilidade, tem um dever ainda maior. Né? A gente compreende, né, o quanto a Boa Nova traz para nós um aprofundamento sobre os ensinamentos do Cristo. Então a gente imagina Paulo escrevendo aquela carta ali aos primeiros cristãos, falando, né? Olha, há necessidade que você renda graças ao Senhor por todas as dádivas que Ele oferece a você, pela oportunidade que Ele te dá de viver a vida junto a outros irmãos, de edificar coisas juntas. E essa edificação, essa construção conjunta, né, tá ali no cerne dessa santificação, porque vocês estão ali desenvolvendo afetos, estão ali exercitando a fraternidade, estão ali exercitando o amor. Imagina que a doutrina espírita vai explicitar, né, vai aprofundar sobre tudo isso, né, apontando, né, que nós somos seres imortais, explicando para nós o passo a passo de como nós nos tornarmos espíritos evoluídos e espíritos perfeitos, trazendo esclarecimento, trazendo consolo para nós, né, mostrando o caminho que a gente possui para desenvolver todas essas qualidades que são necessárias a cada um de nós para nós nos tornarmos, como Paulo fala lá na carta, santos. E Bezerra vai falar isso, né, numa mensagem, a importância do centro espírita está lá na revista O Reformador, né, da Casa Espírita como sendo esse educandário básico que distribui, olha, esclarecimento, consolo, esperança e paz. Então a nós, os espíritas, imagina só, nós já temos aí, né, esse espaço, né, de forma mais clara para nós, onde a gente vai aprender, onde a gente vai se esclarecer mais sobre a vida para além dessa vida que a gente possui, mas também sobre todos os elementos que são necessários para que a gente possa, mesmo diante dos desafios, ter uma vida de paz, ter uma vida de equilíbrio, exercendo o amor conforme Jesus nos prega, mas também nos consolar diante dos desafios, diante das dores que a gente vivencia, já que nós estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos. Diante dessa condição de espíritos imperfeitos, nós nos magoamos, mas também magoamos muitos dos irmãos que nós vamos encontrando ao longo do caminho. E a gente encontra na casa espírita esse espaço onde a gente possa se consolar, onde a gente consegue se consolar, né, diante dessas dores da alma que a gente vivencia. Mas também a casa espírita como esse espaço que nos traz esperança, né, como esse espaço onde a gente pode olhar, onde a gente pode compreender, onde a gente pode sentir as dádivas de Deus para conosco, onde a gente pode sentir o amor, o carinho e o cuidado dos espíritos amigos de Jesus para conosco, cotidianamente, diariamente, mesmo com tantos problemas e dificuldades que a gente vivencia.
E a partir, né, desta compreensão, a gente constituir, gente, em nossos corações o equilíbrio e a paz. A gente entendendo e tendo a paciência, né, de muitas vezes trilhar esse caminho e compreender, né, o pequeno passo que a gente deve dar, onde a gente muitas vezes tem esse compromisso de renunciar a muitos dos nossos costumes e escolhas que a gente faz que não estão alinhados, que não estão em comunhão com esse propósito maior que Deus tem para conosco, né, de nós nos tornarmos santos, de a gente fazer essa caminhada rumo ao progresso, onde nós vamos estar reunidos ali para nos amarmos uns aos outros. Diante disso, nós, os espíritas, a gente também tem um dever, né? Tem uma responsabilidade a mais, porque a gente vai oferecer a todas essas pessoas, até os não espíritas, o conhecimento espírita, as orientações sobre a imortalidade da alma, a existência da vida para além dessa vida. Então Paulo não fala lá na carta, né, sobre nós nos exultarmos, mas nós também edificarmos, nós os espíritas, né, vamos ter esse compromisso, essa responsabilidade através do conhecimento espírita. Mas esse conhecimento espírita, gente, ele vai ser desenvolvido de uma forma diferente, ele vai ser desenvolvido na prática, né? Então, se a gente tem a casa espírita como sendo um espaço de esclarecimento, de consolo, então nós vamos acolher todos esses que muitas vezes vivenciam as suas dificuldades. O nosso propósito não é de sair por aí, muitas vezes, vomitando o conhecimento espírita de forma muito seca, muitas vezes de forma muito técnica, mas que esse nosso encontro junto a cada um desses irmãos possa ser um encontro edificante, onde a gente possa muito mais espargir esses sentimentos que Paulo, que Jesus nos fala, né, de carinho, de acolhimento, de atenção, de consolo a esses irmãos, para que a cada dia eles possam, né, também assim como nós, né, compreender a importância e a necessidade de despertar em seus corações a esperança que, né, vão certamente caminhar juntos ali com a gratidão. Então as pessoas vão ser gratas e vão reconhecer a casa espírita como sendo esse espaço que traz a elas bem-estar, esse espaço que traz a elas consolo e que faz, claro, com que elas constituam ali parâmetros para construir uma vida mais saudável, para construir uma vida mais harmoniosa. Muitas vezes encontra aquele espaço para que ela possa ter, ou para que ela possa sentir menos a aridez da vida para com ela. E assim a gente vai, né, entender, e a gente vai, né, principalmente compreender e entender a importância de nós sermos gratos por tudo que nos acontece, né, por esse propósito maior, entendendo, né, como é que nós podemos seguir adiante nessa jornada, aprendendo sempre, né, aprendendo junto com o outro, construindo junto com o outro, na casa espírita, mas no trabalho, na nossa família, com um desconhecido, onde a gente vai encontrando, né, aquele coração que deseja amar, sempre encontra um coração que necessita de auxílio, que necessita de consolo. Mas a gente também vai aprender a sobreviver a cada uma das dificuldades que o caminho tem nos proporcionado. Isso se dar porque esse educandário, a casa espírita, tem como referência nesse processo de alfabetização, de esclarecimento nosso, o Evangelho de Jesus, né, que é esta oportunidade de fazer com que a gente enxergue a vida, né, como convites, como oportunidades para que a gente possa se conectar com Deus, para que a gente possa se conectar com as leis divinas, para que a gente possa compreender, mas em especial a gente possa, né, sentir tudo aquilo, né, que Deus possui para nós, tudo aquilo que Deus, né, deseja que a gente aprenda a cada dia. E aí, para nós, essa alfabetização, como eu havia feito referência, né, a vocês, se apresenta das mais diversas formas na casa espírita. A gente, claro, vai
né, como um frequentador, assistir a palestra, né, tomar o passe, mas também aparece como trabalho que a gente desenvolve, né? E aí esse trabalho que a gente desenvolve, né, esse trabalho como um trabalhador assíduo, mas também como frequentador, se reflete como um investimento que a vida faz em nós, né? E nesse contato com as instituições espíritas, nesse contato junto com cada um daqueles que a gente vai encontrando ao longo do caminho, gente, o primordial para nós, né, é o aprendizado do amor. É o aprendizado do amor. E à medida que a gente vai encontrando essas pessoas que vão dando gotinhas, né, como se fossem gotinhas, de a gente sente, né, uma ideia do que é esse amor ágape que Jesus fala, né, através dos seus atos caridosos, através do carinho, através da atenção, através do acolhimento, a gente vai, né, pouco a pouco mudando o nosso olhar, pouco a pouco mudando o nosso sentido, o nosso sentimento sobre a vida. Mas a gente também vai entendendo, como nos diz Emmanuel, a dor como um aviso. A gente vai entendendo, né, como eu falei antes, o obstáculo como sendo uma medida, uma forma da gente resistir, da gente se tornar mais forte, da nossa fé ser fortalecida, dessa nossa crença no Pai, dessa nossa crença nas leis divinas, criar raízes em nós, da desilusão como sendo uma oportunidade de um reajuste, uma oportunidade da gente espiar, uma oportunidade da gente olhar para dentro e perceber que a gente muitas vezes ainda tem características que não estão em acordo com esse propósito de nós sermos santos. Para nós sermos santos, precisa de uma renovação de sentimentos, mas de constituição de qualidades novas e o contratempo como lição. Né? Então, esse tempo novo que nos aparece é uma lição a cada um de nós, de novos aprendizados, mas de mudar aquilo que não contribui para que nós nos tornemos esse ser de puro amor. E aí a gente aprender e saber aceitar cada uma dessas situações que nos acontece, né? E aceitar não é nós sermos submissos aos problemas. Aceitá-los é compreendê-los, que eles fazem parte da dinâmica natural da vida e que requer de nós o esforço em busca dessa solução. E também nós nos transformarmos para a gente entender, né, que dentro desse propósito há uma felicidade maior que nos espera. É a gente compreender, gente, que nós estamos aqui, né, e que todo esse processo faz parte para que a gente possa se transformar, ou que a gente possa, tem essa possibilidade de transformar a luz por amor em pessoas melhores, para que a gente possa se transformar, ou nos transformarmos por amor em pessoas que têm capacidade de amar, mas também capacidade de olhar e de vivenciar com o diferente, de compreender que essas diferenças fazem parte da vida humana e ter alegria em encontrar pessoas que são diferentes de nós, pessoas que fazem com que a gente aprenda mais, pessoas que fazem com que a gente perceba a diversidade e a beleza da vida. E aí a gente vai compreender, né, se imaginando, né, como uma grande árvore, cada um de nós como sendo o galho, né, que esses galhos eles seguem variados, uns maiores, uns menores, uns que alcançam lá a copa lá alta da árvore, mas outros que estão ali mais baixo, mas que cada um desses galhos vão formar uma copa maravilhosa e amorosa, né, de uma grandiosa árvore, e que cada um desses galhos, dentro das suas diferenças e das suas singularidades, vão contribuir para essa beleza e para a força dessa árvore. Por isso, é importante a gente pontuar que nós estamos aqui, né, através do conhecimento espírita, para a gente aprender a amar. Então, quando a gente rende graças ao Senhor por tudo que Ele nos possibilita, por tudo que Ele nos permite, pelos nossos direitos, mas em especial pelos nossos deveres, nós estamos aprendendo a amar. Então, quando a gente entra em contato com o irmão que é completamente diferente da gente, a gente está aprendendo várias qualidades que são diversas e que muitas vezes a gente não percebe que possui. A gente vai aprender a ser mais misericordioso, a ser mais amoroso, a julgar menos, a acolher mais o outro como ele é. A gente vai aprender a pregar o evangelho em espírito e em verdade.
não como uma pregação, né, que agride, que julga, que maltrata, que desconsidera a personalidade do outro, da forma como ele é. E essa conduta a gente tem realmente que deixar no passado, mas uma pregação que faça com que aquele irmão ele se sinta acolhido, com que aquele irmão ele se sinta amado, com que aquele irmão perceba o quanto que Deus o ama, o quanto Deus não o abandonou, o quanto Deus está junto com ele naquela caminhada, criando as oportunidades que são necessárias para que ele possa evoluir, para que ele possa a cada dia cumprir com os compromissos que ele deve cumprir aqui. Então, se no passado, né, a gente massacrava aqueles que pensavam diferente de nós, na verdade a gente ainda massacra, né? Em algum momento da nossa história, a gente mandava para a fogueira aqueles que discordavam dos nossos pontos de vista. Hoje a vida, né, está nos oferecendo a oportunidade de a gente fazer um caminho diferente, de nós não mais maltratarmos, de nós não mais massacrarmos, mas a gente amar incondicionalmente, a gente se oportunizar a encontrar o outro como sendo essa grande oportunidade de desenvolver esse amor que Jesus nos ensina, que Jesus nos fala cotidianamente. E aí, por exemplo, com Jesus, né, a gente vê um ato de ação de graças dele que à primeira vista parece estranho para nós, né? Porque o mestre, ele ergue hosanas ao Pai justamente na hora que ele vai partir ao encontro, né, daquele sacrifício supremo que ele faz por nós, onde ele vai, né, à cruz. Mas, gente, ele agradece a Deus pela oportunidade dele cumprir o compromisso que ele assumiu com segurança, que é o seu apostolado aqui na Terra, que foram os tantos ensinamentos que ele nos trouxe, né, e que ainda nos traz diariamente, através de tantos irmãos que vêm, que enviam mensagem, que estão aqui conosco, nos amando, nos auxiliando, nos estimulando. Estão em outra dimensão, mas estão caminhando de mão dadas com nós, nos exortando e nos edificando diariamente, como nos fala Paulo. Então, há necessidade, como Paulo nos fala, de que a gente não se perca na vida material, ou como Emmanuel fala, não se perca nesses lances festivos sobre pretensas conquistas da carne. Então, muitas vezes a gente só se volta e se foca na vida material. Então, quando Emmanuel fala sobre nós não nos perdermos, é de a gente não deixar de perceber a oportunidade que a gente tem de caminhar junto com o outro. O outro não é nosso inimigo. O outro deve ser o nosso parceiro na constituição de um mundo melhor. O outro deve ser a nossa oportunidade de amar. O outro deve ser a nossa oportunidade de constituir a alegria. E por isso nós devemos render graças. O outro é a oportunidade de a gente desenvolver a humildade. Então, quando a gente sente dificuldade, quando a gente percebe que a gente não sabe como resolver, a gente tem a oportunidade de pedir auxílio ao outro. Então, nesse sentido, a gente precisa recordar que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de alguma forma, de quando em quando, levantar os olhos em sinal de agradecimento. São palavras de Emmanuel, né? Então, Emmanuel fala, olha, uma prece, uma saudação afetuosa, né, uma flor, um bilhete amistoso, é uma forma da gente agradecer a Deus pelas dádivas, pelas oportunidades que ele nos apresenta diariamente. Então, assim, por mais difícil, por mais dura que seja a estrada, e só a gente sabe as dificuldades e as dores que a gente vivencia, e é um ponto importante, né, a gente nunca invalidar a dor do outro, a gente nunca achar que a dor do outro é menor ou é maior que a nossa, né? A dor do outro é ele quem vive, a gente deve respeitá-la, mas por mais dura, gente, que seja a estrada, que a gente aprenda a sorrir, né? Que a gente aprenda a olhar para dentro de nós e a abençoar a alegria que muitas vezes está diante dos nossos olhos, mas como nós muitas vezes estamos embriagados diante dos problemas e diante das dificuldades, a gente não possui ânimo
ou a gente muitas vezes não vê sentido em sorrir ou em desenvolver ou em contaminar essa alegria. Então que a gente possa, né, a cada dia, mesmo diante dessas dores, encontrar oportunidades de sorrir, oportunidades de encontrar alegria dentro do nosso coração e abençoar esta oportunidade de desenvolver a alegria, abençoar esta oportunidade de incentivar corações, a oportunidade de incentivar mãos, seja dentro da casa espírita, seja fora da casa espírita, mas que a gente se olhe e veja ali como sendo um trabalhador de Jesus, sempre com esse propósito de acolher, sempre com esse propósito de auxiliar, sempre com esse propósito de exortar, sempre com esse propósito de edificar o melhor no outro. Né? Então que a gente possa, né, já ali seguindo para os minutos finais, né, que a gente possa, sem revolta e sem injúria, né, é muito difícil para nós, mas que a gente possa, né, pouco a pouco, sem revolta, sem tanta mágoa, sem tanta raiva no coração, a gente possa aproveitar as lições que o Pai nos envia. Para encerrar, né, eu queria deixar para vocês uma mensagem, outra mensagem do Emmanuel, que é um trecho da mensagem Degraus da Vida. Né? E Emmanuel, ele diz o seguinte, né? Faze, pois, da ideia de Deus que já possuas o caminho da própria ascensão. Então, que a gente não invalide aquilo que a gente já sabe, que a gente não invalide toda essa caminhada que a gente já fez. Então ele diz, olha, o seu entendimento é muito pequeno, abençoa esse entendimento. Tem pessoas que nem conhecem ainda Deus, tem pessoas que não se oportunizam a conhecer Deus, tem pessoas que renegam Deus, então abençoa. Abençoa esse entendimento e essa ideia que você possui do Pai. Abençoa, né, esse entendimento de que Ele te ama, mesmo que tu não compreenda isso em profundidade. E elege no trabalho a tua bênção de cada dia. Então que tu possas olhar o teu trabalho, mesmo diante das dificuldades e das dores, e aí a gente amplia esse olhar, essa nossa percepção de trabalho, né, sobre tudo aquilo que é útil para a nossa vida. Né? A gente tem um trabalho remunerado, o trabalho remunerado é útil para a nossa vida, mas são as várias outras oportunidades. Às vezes no trabalho a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de dar um abraço, de sorrir ao outro, né? E aquilo é um alívio para ele. Então que a gente possa encontrar essas oportunidades, né? Uma bênção para o nosso dia, para o nosso cotidiano, a cada dia, que a gente possa despertar essa alegria em nós, mas que a gente possa despertar essa alegria no outro. E esse momento em especial é um momento, né, onde Jesus vem aos nossos corações de um modo, né, mais presentificado, o Natal de Jesus e com Jesus. Mas que esse Natal com Jesus e de Jesus seja uma expressão do amor, não apenas uma expressão desses elementos materiais, mas para além da expressão desses elementos materiais, seja uma expressão de tudo que Jesus representa, que é o amor, que é a fraternidade, que é a caridade. Então que nós sejamos amor, que nós sejamos caridade, que nós sejamos fraternidade com cada um daqueles que nós vamos encontrando ao longo do caminho. E que a gente possa compreender que o bem é a execução da lei divina, é estabelecer a felicidade dos outros. Então, fazer o bem é a gente estabelecer a felicidade do outro, exortar o nosso companheiro, exortar o nosso amigo e edificar junto com ele, é a gente compreender que nós estamos desenvolvendo, estamos alinhados com a lei divina e, consequentemente, contribuindo para a felicidade do outro, contribuindo com a felicidade do outro com o mesmo direito de igualdade que a felicidade que a gente possui, né? Porque muitas vezes a gente compreende felicidade como sendo algo que apenas nós devemos ter, né? Mas a gente vai contribuir, a gente vai edificar a felicidade para a felicidade do outro, como a gente contribui com a nossa felicidade. Pensar no mal como sendo uma tribulação que muitas vezes está se impondo
a existência do próximo, né? Então a gente pensar, toda vez que a gente fizer o mal, é a gente criando um obstáculo à felicidade do outro, né? Então que a gente possa a cada dia ser grato ao Senhor por tudo que nos acontece, né? A gente ainda tem uma extrema dificuldade a isso, né? Mas quando a gente passa a olhar para as dádivas da vida, quando a gente passa a olhar para tudo aquilo que a gente possui de bom, né? E quando a gente passa a olhar o outro, a gente passa a perceber o quanto Deus olha por nós, o quanto Deus opera por nós. E mesmo que no nosso caminho surjam pessoas que não concordem com os nossos pensamentos, né? Que nós possamos ser estas pessoas para aprender a amá-las, para aprender a apoiá-las, para aprender a agir para com essas pessoas a forma mais saudável possível, intervindo quando for necessário para nós, mas com foco numa experiência mais amorosa de estar convivendo de forma mais harmoniosa junto com o outro. Então, que Jesus possa nos abençoar, que os nossos corações a cada dia, né, mesmo diante da aridez, das dificuldades da vida, que a gente possa ter aqueles momentos onde a gente rega o nosso coração com esperança, com carinho, com cuidado, com paciência, né, claro, sempre rogando a Deus o auxílio necessário na dor, no sofrimento, nas dificuldades, né, mas que a gente possa ser essa oportunidade e essa ponte, né, do exercício do desenvolvimento do bem para com o outro. Porque aquilo que a gente dá de si, a gente também recebe do outro, de uma forma imediata, mas muitas vezes, né, de uma outra maneira. Mas esse bem que a gente doa é um bem que a gente sempre irá receber de volta. Então, que Jesus possa, nesse finalzinho de ano, possa nos abençoar, que Jesus possa nos iluminar, né, que esse momento também seja um momento de celebração nossa para com Deus, de celebração nossa para com cada um desses irmãos que a gente vai encontrando ao longo do nosso caminho, que nosso coração, gente, diante de tudo aquilo que a gente recebe, a gente possa cada dia mais desenvolver a gratidão, né, tendo sempre essa alegria e esse bem-estar presente em nós. Então, que Jesus possa nos iluminar, que Jesus possa nos abençoar, né? Agora nós vamos para a nossa prece final e aí em seguida, né, aqueles que desejarem, né, nós vamos ter o passe, né, virtual, e aí vocês podem, nós colocamos aí o link, né, do passe virtual nos stories, vocês podem deixar, né, acredito que o nome de vocês lá, tá bom? Então a gente vai para a nossa prece, a gente já agradece o carinho, a gente já agradece aí o convite da casa feito a nós, né, que a gente possa seguir com essa confiança, que a gente possa seguir serenos de que Jesus, os Espíritos amigos e o Pai estão sempre conosco, nos auxiliando e nos iluminando. Então, nós vamos à nossa prece final, agradecendo ao nosso Pai, né, por essa oportunidade de estarmos aqui convivendo, de estarmos aqui desenvolvendo os bons sentimentos, mas também de estarmos descobrindo aqueles sentimentos que não nos fazem bem. Compreendemos, Senhor, que para que o bem venha é necessário que a gente possa vivenciar o mal, para que a gente possa aprender a diferenciá-lo. Te agradecemos, Mestre, pelas dificuldades que a gente vai vivenciando. É através desses desafios, dessas dificuldades, que nós vamos descobrindo a força grandiosa que existe dentro dos nossos corações. Te agradecemos pela oportunidade, Mestre querido, de muitas vezes acolhermos a dor do irmão, de muitas vezes darmos um sorriso amigo, de muitas vezes sermos aquela oportunidade de aliviar, de plantar esperança, de plantar muitas vezes gratidão naquele coração diante das dificuldades da vida. Abençoa cada um desses irmãos que passam por tantas dificuldades, Mestre. Abençoa aqueles irmãos que ainda não te conhecem ou aqueles que não acreditam em ti e que recebem o teu amor
de forma incondicional. Abençoa todos esses irmãos, Mestre, que vivenciam as dificuldades, que vivenciam muitas vezes as dores do mundo diante das escolhas de outros irmãos, muitas vezes ocasionam guerras, muitas vezes a gente encontra as violências das mais diversas formas. Abençoa esses corações chagados, médico querido. Abençoa e alivia tantas dores pelas quais vivenciam e que muitas vezes não compreendem o propósito maior que possuem. Mesmo diante dessas dores, mesmo diante dos traumas e das violências, que esses irmãos possam ser abençoados para continuarem a sua caminhada rumo à luz, rumo à santificação. E assim, Mestre, com essa prece, nós queremos encerrar a nossa atividade dessa tarde, te agradecendo e rendendo graças ao nosso querido Pai. Nos abençoa, nos ilumina, hoje e sempre, graças a Deus. Meus queridos amigos, a gente agradece pelo carinho. Até uma próxima oportunidade aqui pela internet, ou então quando eu estiver aí presencialmente em Piripiri. Um beijo no coração de vocês, um Feliz Natal e um 2025 muito especial para cada um de nós. Até uma próxima oportunidade.